também aqui. Fazendo ao vivo. Gravando. Aqui no, também pelo Instagram. 3 mídias ao vivo em cores. A gente trabalhando, né? Estamos aqui para conversar um pouquinho mais hoje sobre os temas desta semana, que são temas relacionados ao desenvolvimento humano, como sempre, que é o assunto que eu mais trabalho, né? Mas essa semana tem uma semana em especial, porque é a semana, no sábado, nós vamos ter o Givers Conference Day aqui também. Então, estou convidando o meu colega Erivelton Coutinho, já chegou! Boa noite, Erivelton. Como estão as coisas por aí? Boa noite, minha amiga parceira Roseli Wagner. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Aqui resolveu, o tempo deu uma fechada, choveu, hoje deu uma boa esfriada de novo, mas estava precisando de chuva e também, assim, porque estava bastante seco, obviamente, mas está tranquilíssimo, apesar de ser agosto já, né? Mas estamos aqui. Legal, muito bom, hein? Já tem muita gente entrando aí na nossa live, o Movimento Givers. Que maravilha, seja muito bem-vindo. Que legal. E hoje, Roseli, hoje vai ter muita novidade na nossa live. Vai ter um conteúdo especial, vai ter um conteúdo inédito nas nossas lives, mas também vai ter muita informação importante, principalmente com relação ao nosso evento, um evento online gigantesco que vai estar acontecendo aí no próximo sábado. Você que ficar até o final dessa live conosco, você vai ter uma surpresa maravilhosa aí, um convite especial, mas também nós vamos contar alguns spoilerzinhos aí no decorrer da live. Certo, Roseli? Isso aí. Tá me ouvindo bem? Tá bem centralizado? O pessoal vai dando um joinha aí. Estou tentando digitar o título aqui, mas beleza, vai falando aí. O tema da nossa live hoje aqui é: você se sente realizado, profissional e também financeiramente, né? O que é o tal do parto paterno? Parto paterno? Que isso, Roseli? É algo assim bem, né? Bem estranho. Vou ter que pegar aqui. Meu Deus do céu, eu tava com ela presa. Legal. Vamos lá. Aí que Enquanto a Roseli vai fixando o nosso tema de hoje, eu vou pedir para você que já está aí conosco na live para compartilhar essa live. É o que eu vou fazer agora. Isso, faça isso. Mandar aqui um aviãozinho para todo mundo, porque hoje nós temos um conteúdo muito interessante. Quando a Roseli falou que nós íamos falar sobre parto paterno, eu pensei, mas geralmente quem tem parto não é só a mulher, onde que eu entro nessa parte aí? Será que eu tive parto paterno? Interessante, hein? Eu já começo a perguntar para você, Erivelton, como foi o seu parto paterno? Olha, Roseli, por incrível que pareça, o meu parto paterno, ele aconteceu de uma forma muito saudável, porque eu acabei indo, aos 18 anos, eu saí de casa, de uma cidade de 15 mil habitantes para a maior cidade da América Latina, São Paulo. Então, eu mesmo, né? Então, assim, eu tive esse parto dessa forma. Naquele momento eu não sabia que aquilo era um parto paterno.
A maioria, por isso que é assim tão estranho esse tema, né? Porque a maioria das pessoas não se ouve falar dessa forma, né? Porque é realmente algo muito sério, Sim, profundo e principalmente sutil de se perceber como isso funciona na vida prática, né? Enquanto eu estava hoje ainda escrevendo umas coisas aqui, eu estava pensando, principalmente como é complicado essa questão do tal a síndrome do ninho vazio, né? Eu sei que antigamente, anos atrás, nossa, parecia que era uma coisa tão comum. Inclusive, deixa eu fixar aqui melhor, tem casos de mulheres que adoecem, que adquirem câncer e outras doenças também após os filhos saírem de casa, né? Que então ficou apelidado, ou nem sei quem que criou isso exatamente, que eles falam assim, a síndrome do ninho vazio. E isso interfere muito, muito nessa questão do parto, é, do parto paterno. Que, bom, vamos começar do começo. Oh, meu Deus do céu, a Roseli tem essa mania aí de às vezes já ir falando sem pensar em quem nunca ouviu falar desse tipo de assuntos, né? Ou não, pelo menos não dessa forma. O que significa esse tal do parto paterno, né? Que é a fase do filho ir para a vida, do filho ir para o mundo, tomar conta da própria vida, né? E que todos nós, de uma forma ou de outra, em alguma época, passamos por essa fase, que é, então, de querer a independência, de querer casar, a maioria, pelo menos, das pessoas quer casar, né? Quer ter a própria família, ou mesmo quem que seja, então, de repente, para seguir a vida dentro do catolicismo, tem aquelas pessoas que vão para o seminário, os rapazes vão para o seminário, as mulheres para. Enfim, vão para a vida, né? Então, esse seria o tal do parto paterno. Porém, por que eu falei da tal da síndrome do ninho vazio? Porque, deixa eu até ir compartilhando aqui também, isso. A isso. Gláucia Vargas entrou aí também na nossa live. Seja muito bem-vinda, Gláucia. O pessoal vai chegando, o pessoal vai participando aí conosco. Então, até aqui o pessoal do Facebook, aqui também. Legal. Rodrigues Barp entrou aí também. Seja muito bem-vinda. Que maravilha ver você aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda. Olha, Roseli, que interessante esse tema, viu? Porque quando você fala de parto paterno, primeiramente nós precisamos entender, né? Nós viemos do primeiro parto, né? Que é aquele parto do nascimento, né? Aquela fase, ela ficou para trás. E é engraçado que muitas vezes o bebê, ele está confortável dentro daquele ambiente? Está. A mãe está desconfortável? Está. Só que chega um momento na vida do bebê que ele já não aguenta mais ficar ali. E é engraçado que ele, por instinto natural, ele fala, aqui não dá mais. E aí começa... Fica apertado aqui, não dá mais para se espichar. Um outro detalhe, até começa a faltar comida, né? Porque já a mãe está se alimentando, e, enfim, essa sensação do desconforto que, como eu sempre falo, aonde e em que época que acontece a programação do ser humano. Do ser, na verdade, desde o momento da concepção até os 7 anos de idade.
é nessa faixa etária que é construída a programação, que é feita a nossa configuração, que vai rodar o nosso hardware até o final da nossa vida. Com certeza. Claro que a gente vai para a escola, vai para a igreja, vai para a sociedade, a mídia, tudo ajuda a lapidar a nossa história de vida, a nossa programação e melhorar as nossas atitudes. Porém, a base é esse assunto que eu estou lendo ali. A base é a nossa primeira infância. E então, o primeiro parto que nós passamos na vida, e eu quero ver alguém dizer que parto, mesmo que seja uma cesariana, que não seja parto normal, uma cesárea também é conflitante, também é um momento delicado, tanto para a mãe quanto para o filho. Se não tiver todo o aparato, toda a estrutura, toda, né? Médicos e profissionais, pelo menos, prontos para acudir, para receber essa criança para esse novo mundo. E principalmente o que é que, como as ginecologistas, os ginecologistas e obstetras dizem. E claro, quem é mãe, quem é pai, quem é que fala qual é o momento certo de nascer? Isso, eu estava querendo falar, a Miriam Rodrigues, aliás, Rodrigues Barbe, ela é a Miriam lá do Paraguai. Ela é uma aluna minha, então... Que legal, hein? A Miriam sempre conosco aí na nossa live, entrou também, desculpa, Roseli, de cortar um minutinho, SZ Produtos Organizadores, entrou também uma outra pessoa, o Cotrim Souza, seja todos muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui na nossa live. Então, muito bom. O primeiro parto que o primeiro ciclo, digamos assim, que todos nós, seres humanos, precisamos atravessar, a primeira meta a alcançar, só que lá dentro da barriga, ninguém fez curso de coach, não. O que é coach? Agora estou aqui pensando, olha só. Eu estou num lugar e eu quero chegar no outro, né? Porém, para chegar nesse outro, tem um precipício, tem um túnel. E principalmente tem um trecho que eu não sei o que vai acontecer ali. Porque tente pensar, nós lá no ventre da nossa mãe, a gente não sabia como é que era aqui fora, né? Era aquele mundinho lá. Porém, começou a ficar desconfortável. Começou a ficar desconfortável e começou a ter que achar uma outra saída, que não sei o que eu vou fazer, mas alguma coisa vai ter que acontecer. E aí aconteceu esse processo de transição entre de um lugar que era confortável, que tinha comida, que tinha proteção, que estava quentinho, que eu não precisava me preocupar com pagar luz, água, telefone, coisa e tal, né? Mas, mesmo assim, começou a ficar confortável. Eu tive que dar um jeito. E todos nós atravessamos. Se foi parto normal ou cesárea, sempre é um momento delicado. E quantas vezes a gente tem no histórico da humanidade de mulheres que morreram e também de crianças que morreram, né? Por essa passagem ter sido turbulenta ou não assessorada ou não... Passou da hora. Passou da hora. Então, o que isso tem a ver com o título, o tema da nossa live de hoje? Eu perguntei assim, você se sente realizado profissional e financeiramente? Como foi o seu parto paterno? O que tem a ver parto paterno com sucesso profissional e financeiro? Você pode explicar, então, Heriberto, já que você é da nossa área aí também? É justamente isso, Roseli. O que acontece muitas vezes, como
essa como a gente sempre fala, é uma função paterna, né? Esse impulsionar para a vida, né? Hoje, muitas vezes, o que acontece? Algumas pessoas, a gente diria assim, demoram muito em casa, não saem para a vida. Mas quais são as dinâmicas que existem dentro de um momento assim que algumas pessoas saem de casa cedo, depois dos 18 anos, outros já vão se preparando para sair. Quando você fala no parto paterno, é justamente essa força paterna que impulsiona a filha ou o filho para a vida. E o que acontece? E aí, há sempre aquelas dinâmicas que o filho, muitas vezes, dependendo da forma como ele, de 0 a 7 anos, que ele foi ali, ouviu algumas informações da mãe, o que acontece? Ele tem uma predisposição de forma inconsciente de permanecer naquele ninho e não ir para a vida. E aí, isso tudo está relacionado o como esse parto paterno aconteceu, foi preparado ou não. Então, e aí, só concluindo, aí o que acontece muitas vezes? Será que eu tive uma boa paternagem nesse decorrer, essa preparação para poder ir para a vida, para eu ter segurança para eu ter segurança financeira, né? Será que eu estou sendo preparado? Uma pergunta bastante importante. Até eu tenho um colega aqui, meu colega e amigo Valdair Marcolino, está deixando uma pergunta no Facebook. Eu já vou ler a pergunta dele, mas só para concluir aqui. É muito importante pensar como foi a participação da figura paterna na tua história familiar, principalmente do 0 até os 7 anos de idade. Ela foi uma participação... Primeiro que não existe... Olha só, tá dando um barulho aqui, porque deu um relâmpago e bastante trovoadas. Trovão. Trovão. Esse pai, ele esteve presente de forma saudável, ele esteve presente de forma feliz, ou ele apenas estava por estar, ou talvez nem esteve. Porque tem muitas e muitas mulheres que, por inúmeras razões, criaram seus filhos sozinhas, né? Por pai que morreu, o pai que foi embora, enfim. Qual foi e qual é a tua referência com relação a essa paternagem? E principalmente aí tem uma outra questão que é muito sutil, mas que é muito forte, impregnada nas famílias, que é o quê? Que muitas vezes até pode parecer que a mãe não tem muita influência, que o pai é o que fala mais alto, que falou mais alto na casa, mas que se você for lembrar, e eu lembro nitidamente que, assim, agora estudando tudo isso, eu me dou conta, já venho há tempo me dando conta, daquela mãe que não aceita o fato do filho querer ir para longe, do fato do filho, o que acha muito difícil, porque o filho foi morar em outro estado, e pior ainda, seu filho foi morar em outro país. Meu Deus, a mãe quase morre. Lembrei de um caso, isso aconteceu dentro da minha família, mas também eu lembrei de um caso que há muitos anos atrás alguém me contou, que o rapaz até saiu de casa com 18 anos, e foi para... Nós estamos aqui do Paraná, ele foi para o... Não lembro se era para São Paulo, não lembro para onde que ele foi, atrás do emprego, que era muito rentável para ele, e algo assim que ele sempre quis fazer na vida. E aí ele conseguiu com que esse emprego acontecesse, e ele foi. Só que a mãe dele ficou chorando. Olha só, dia que eu saí de casa, né? Filho que vê a mãe chorando, né? Claro que isso essa separação é difícil, mas assim, até quanto tempo essa mãe ficou chorando, né?
ela ficou chorando uma vida inteira e cada vez que o filho ou filha se comunica, a mãe fica lá lamentando porque, meu Deus, será que você está comendo? Você levou o casaco? Você está bem? Você está mal? Parará? Ai, porque você é a razão da minha vida, aquilo que nós já também falamos 500 vezes por aqui. O quanto não é para falar mal da mãe, pelo amor de Deus, gente, eu quero que fique claro isso. O quanto os pais estão prontos para realmente liberar e mandar o filho para a vida, sem ficar lamentando porque ele agora tem que sair de casa, né? E isso é uma coisa. Agora tem aquelas dinâmicas ocultas, que quando aí começa aquela primeira pergunta: por qual razão você casou? Você casou para quê? Gratidão, meu filho Giliar, que acabou de entrar ali, também minha irmã. Me lembrei do meu sobrinho, o filho da minha irmã, que também saiu de casa, né, para estudar em outra cidade, está morando sozinho, daí tem que aprender a fazer miojo, porque em casa a mãe fazia comida. Enfim, quer complementar? Opa, a Betinha Bronze entrou também na nossa live aí, Mari Bortiluzzi, sejam todos bem-vindos. Muito bom, pode continuar, Roseli. Olha só, eu vou fazer a pergunta, vou ler a pergunta aqui, vamos complementar, do meu amigo Valdair Marcolino. Vamos lá. Como quebrar telas mentais adquiridas dos pais quando a programação mental na vida do filho ou da filha, tornando-as positivas na fase adulta? Como quebrar telas mentais negativas? Bom, como quebrar isso? É para isso que, graças ao santo amado Deus, surgiu há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, que o Bert Hellinger criou uma metodologia que o que nós estamos fazendo aqui, live, nós explicamos, nós podemos ficar uma semana inteira explicando dinâmicas, explicando, só que nunca vai ser da mesma forma que você experienciar no corpo uma dinâmica, um psicodrama de representação daquele conflito que você está vivendo, né? Quem conhece constelações já sabe. Deixa eu ver aqui. Eu acho essa música muito constatada. Não sei se é isso que ela quis escrever mesmo, mas enfim. Então, dentro das constelações, existe uma dinâmica prática de como quebrar essas crenças, meu querido colega e amigo Valdair Marcolino. Então, porque assim, por mais que se explique, uma palestra, ela é apenas explicação, né? Explicação, com exemplos, uma palestra, no caso, é explicação. Uma live é explicações, porque nós não estamos podendo fazer dinâmicas. Se a gente quisesse, até poderia fazer, né? Mas como é que a gente sabe que uma pessoa, tanto faz homem ou mulher na vida adulta, pelo menos no corpo de adulto, né? Marcolino, Valdair Marcolino, todos nós, pelo menos a grande maioria das pessoas que participam de uma live, pelo menos estão no corpo de adultos. Como eu sempre digo, sim, lá nos documentos, a grande maioria passou dos 18 anos. Então, é considerado adulto, não é? Mas será que os comportamentos são de um adulto? Eu vou jogar para você agora, meu colega. Manda lá. Como é que a gente sabe como é que a gente sabe que uma pessoa está realmente numa dinâmica de adulto ou se ela ainda está numa dinâmica de criança dentro de um corpo de adulto? Como é que a gente sabe? Olha, Roseli, tem dois fatores importantíssimos
que dentro da consciência sistêmica que nós aprendemos, que é quando o adulto tem sexualidade e independência financeira. Quando tem essas duas características, e quando a gente fala sexualidade, é justamente seccionar o vínculo com a família de origem, né? Não é genitalidade, são coisas diferentes. E a independência financeira, hoje mesmo, Roseli, eu estava pensando sobre esse ponto de dependência financeira. Será que nós, mesmo como adultos de 20, 30, 40, 50 anos, em alguns momentos, nós não estamos com corpo de 50, de 40, de 30, mas com dinâmicas infantis? Eu não tenho dúvida que sim, porque eu já me vi em situações semelhantes, né? E aí eu pergunto, você que está aí do outro lado, você que está aqui nos assistindo, você já se pegou em alguma dinâmica, em algum comportamento com o seu cônjuge, ou mesmo no trabalho, em situações que, fazendo algum mimimizinho, e aí você fala assim, peraí, mas esse comportamento aqui é um comportamento infantil? Será que... E aí tem alguns casos que, inclusive, quando eu faço os meus atendimentos, Roseli, eu pergunto para a pessoa assim, já claro, como adulta, ela fala assim, ai, mas hoje eu ainda continuo na casa dos meus pais. Ou outro caso, o meu pai ainda continua pagando o aluguel, eu estou casado, mas ele continua, nada contra, né, quem tem essa oportunidade, né? Mas você vê que são dinâmicas que determinam se a gente é adulto ou é infantil, né? Mas, gente, aqui, encarecidamente, não interprete mal, porque dentro da consciência sistêmica, dentro dessas dinâmicas sistêmicas, nós vamos observando que a forma natural da vida é quando existe esse parto materno, quando a criança nasce, e esse parto paterno, que é esse desvincular da família de origem. E é como a Roseli colocou muito bem, quem tem essa função de fazer isso é o pai. E aí, Roseli, muito interessante, que tem algumas dinâmicas que os pais, principalmente a mãe, como você sempre fala, tem umas dinâmicas, alguns comentários meio que oculto, do tipo, olha para você ver, eu cheguei a selecionar alguns aqui que é muito interessante de um livro. A mãe ou o pai, muitas vezes mais na grande maioria a mãe, fala mesmo assim, você não presta e nunca vai dar em nada. Olha para você ver, quando um pai ou a mãe fala algo dessa forma para a criança, aquilo fica no seu subconsciente e o que acaba acontecendo? Ela pensa assim, peraí, para que eu vou para a vida se eu não vou dar em nada? Olha para você ver que frase. E aí tem uma outra, só mais uma aqui, tem uma que fala mesmo assim, por que você não termina a lição de casa a tempo igual a de todo mundo? E aí entra um processo de comparação. Quando a gente fala isso para criança, isso eu diria para todos os pais, inclusive para mim. Isso são comentários mortais na vida de uma criança. E aí, Roseli, tem um livro chamado 50 coisas que um pai nunca deveria falar para os seus filhos. 50. Eu trouxe aqui só umas 7, e aí eu vou falando no decorrer do... Não, é muito sério, é muito grave. As pessoas não têm consciência do quanto é sério a construção de um filho do 0 até os 7 anos de idade. O quanto isso reverbera, o quanto isso reflete para o restante da vida e principalmente na vida... Não é só na vida adulta, é no tempo todo. A partir do momento que o rapaz ou a moça começa a procurar relacionamentos, né? Que pode ser jovem, alguns começam na adolescência, com 14, 15 anos, já se apaixonam. E tem aqueles outros que, vamos supor assim, dos 18, 20 anos, então, que acontece aquelas paixões mais fulminantes, aquela coisa toda, né? Como é que a gente sabe se uma pessoa está curada dessas dores infantis?
Hoje mesmo eu fiz uma postagem que diz o seguinte: quem, quem são as pessoas que mais se apaixonam intensamente e que geralmente tem assim, umas histórias de amor muito melodramáticas. Aquelas crianças que sentiram uma ruptura muito grande com o amor da mãe, né? Então, boa noite. Bom, eu tenho tá, isso é bom. É você mesma colocando ali, né? Tá certo. Isso. Então, existe dentro das dinâmicas sistêmicas, existe uma chamada a dinâmica do amor interrompido, que pode ter acontecido algum fato, né, do 0 aos 2 anos de idade, que a criança foi arrancada da mãe por alguma razão, e ela ficou. Toda criança que fica mais de 12 horas longe da mãe, antes dos 2 anos de idade, pode, isso não é uma regra exatamente, mas ela pode levar consequências para o resto da vida. Uma coisa muito comum que foi observada, que a criança que fica mais de 12 horas longe, quando ela volta, muitas vezes ela até fica meio arisca com a mãe, ela não quer mais chegar muito próxima à mãe, ela não, né? Porque o bebê não consegue entender aquele primeiro grande amor que era tão importante, que era um cheirinho dele, né? Então, casos de rinite, de sinusite, tudo, muitas vezes, a base, o início disso tudo, começa lá nessa primeira infância. Tem que ser investigado, ver o que aconteceu ali. Porém, isso, eu estou falando da área afetiva, só que isso também reflete na vida profissional. Tanto que, na visão sistêmica, o Hellinger dizia o seguinte: o sucesso é a cara da mãe. Meu Deus, como assim? Né? O que significa isso? Conforme, por que ele diz que é a cara da mãe? Quem é que traz a semente da reprodução da espécie humana? Quem é que carrega ela em primeiro lugar? A figura paterna. Né? Masculina. É uma figura masculina, né? Depois se torna um, né? Mas, deixa eu ver, alguém está dizendo aqui. Depois eu vou ler, alguém está falando aqui no Facebook comigo, eu já vou ler aqui. Então, aí a figura materna, pelo menos o útero materno, é que vai fazer a germinação dessa semente. Que por isso que criatividade, realização, na vida profissional está diretamente ligado à imagem que nós temos da nossa mãe. Porém, se esta mãe é uma mulher que tinha também problemas infantis não curados, que isso não se fala normalmente, né? Porque a coisa mais comum é todo mundo apontar, né, no outro, fora, que geralmente as mulheres aqui, que nós já estamos batendo uma tecla mais do que a gente gostaria, a mãe, geralmente, se essa mulher não está bem no relacionamento, como diz um colega nosso, o Euclides, ele já falou ontem, eu lembrei, que daí a mulher posta lá no Facebook, no dia do aniversário do filho: meu filho, razão da minha vida, você, quando Deus te colocou na minha vida, blá, 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 blá. E o Euclides falou o seguinte: mulher, não faça isso, não poste isso, porque nós, terapeutas, já sabemos, pelo menos nós, terapeutas, vamos saber que você está mal com o seu marido, com o pai do teu filho, né? Então, chega a ser engraçado, mas é verdade que toda mulher, sinto muito quem está ouvindo isso, não é que você não pode amar o teu filho, mas o filho não pode, se você quer ter um filho saudável, se você quer ter filhos ou descendentes saudáveis no sentido de estar bem e
conectados com a sua missão de vida, realizados profissionalmente, seguindo o fluxo da vida deles, mulher ou homem, olhe para a sua verdade. Olhe e limpe, conecte-se com a tua essência. Não queira depositar inconscientemente a tua felicidade nas costas de um filho ou de uma filha, né? Por quê? Primeiro que você, querida mulher, sinto muito, mas você vai se frustrar bastantérrimo, na verdade. Segundo, este filho dificilmente vai ter sucesso na vida, né? Como eu sempre falo, outra frase do Henninger, quando mamãe não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso, né? Então, como foi? Por que eu perguntei assim, como foi esse teu parto paterno? A grande maioria dos homens, a Dilsa tá dando risada aí. Ela tá achando graça, A grande maioria dos homens tem esse impulso, porque é um instinto masculino de sair à caça e trazer a comida para casa. Essa semana, aliás, semana passada, alguém me falou assim, o meu pai me ensinou, era um homem, meu pai ensinou que homem, depois das 8 horas da manhã, não pode estar dentro de casa. Homem que está dentro de casa depois das 8 horas da manhã não é homem, né? E que daí, hoje ele é uma pessoa divorciada, mora sozinho e coisa e tal, mas ele falou assim, você sabe que, e ele tem 50 e poucos anos já, você sabe que eu me sinto mal hoje, 50 e poucos anos, tenho minha vida financeira estabilizada, trabalho, tenho um excelente trabalho, mas que ele se sente muito mal e desconfortável de estar em casa em dia de semana, né? De repente ele é autônomo, né? Mas daí eu pensei assim, olha só o que é uma regra impregnada, nesse caso, extremamente positiva. Não que não seja bom um homem estar em casa, mas o que é? Foi uma educação, pelo menos razoavelmente saudável, né? Que não existe que o homem tem que estar na rua, ele tem que estar fora de casa. Mas o que ele quis dizer? Que ele se sente desconfortável de ficar em casa, né? Por quê? Porque precisa garantir a sobrevivência da espécie, a sobrevivência de família. Ô, Roseli, e assim, realmente, por que ele sentiu isso? Porque, na verdade, é um desconforto natural da vida, né? Como você mesmo falou, o homem é ele que provê, né? É ele que sai para poder buscar o alimento, ele sai à caça. E aí eu fico me perguntando, né? Olá, Neide, seja bem-vinda aí à nossa live. E aí eu fico me perguntando, né? Diante de um confinamento desse, né? Que nós homens estamos, né, dentro de casa. Alguns já faziam trabalhos, né, em casa, em home office, né? Eu, por exemplo, eu já fazia esses trabalhos. Mas, assim, realmente, o lar é um ambiente como esse, você deu o exemplo muito bem, é um ambiente desconfortável. Deu uma travada, mas... Então, é assim, realmente, aí eu fico me perguntando como que é ficar dentro de casa nesse confinamento. Então, realmente há um desconforto. E aí, Roseli, eu falo para você, muitas vezes as dinâmicas nessa infância que os pais falam algumas frases, eu quero reforçar muito que isso acontece de forma inconsciente. A mãe fala, o pai fala. O que acontece? Comigo mesmo aconteceu recentemente, assim, coisa de uns 2 anos. Olha para você ver, o meu pai, eu gosto de trazer esses exemplos que é muito engraçado. O meu pai, o que acontecia? Eu ouvi várias vezes ele falar para minha irmã caçula, ele falava mesmo assim, essa daqui
vai ficar o tempo todo aqui em casa, que é para ela cortar a unha do meu pé quando eu tiver mais velho. Eu pensei comigo, olha para você ver, uma criança que ouve algo assim, na mente dela processa o seguinte, eu tenho que ficar aqui. Vai vendo. E aí é muito interessante que eu me peguei coisa de uns 3 anos atrás, fazendo essa dinâmica também com meu filho mais novo, de 3 anos. Por quê? Eu falava para ele, a hora que ele saía do banheiro, eu ia lá limpar o bumbum dele, normal, ele não sabia ainda. Aí eu pensava comigo, olha, quando o papai tiver velhinho, olha para você ver as dinâmicas. Então, assim, você que está aqui nos assistindo nessa live, é muito importante nós estarmos atentos a essa comunicação. É através dessa comunicação que nós temos com os nossos filhos, é que leva ele para a vida, ou ele começa a ficar com receio de ir. Né? E aí, Roseli, é muito interessante. É muito comum pessoas que falam, por exemplo, assim, que infelizmente, por exemplo, pessoas que começam 50 tipos de empregos diferentes e nenhum dá certo. Pessoas que começam, isso, emprego é uma coisa, mas tem pessoas que são autônomas, começam profissões diferentes, né? E daí, nossa, agora é tal e tal e tal, agora vai ser um sucesso, agora eu vou bombar, agora eu vou arrasar, e faz, de repente começa a acontecer os empecilhos, os desafios, e desiste, e quando vê, nós temos casos reais, quem nunca viu, de pessoas com mais de 60 anos voltando para a casa da mãe ou dos pais, né? Mas espera aí, quanto tempo faz? Daí o Hellinger, ele fala assim, a vida te bate tanto até você aprender o que você precisa entender. Porque tem gente que não é crítica, é fatos da vida real. Sim, com certeza. 40 anos, já tentou o relacionamento por 3 ou 4 vezes, chegou até construir casa, construir imóveis juntos, mas daí, por toda hora uns arranca-rabo lá, e aí acaba voltando para casa da mãe. E aí reclama essa mãe, que a mãe é a pior pessoa desse planeta, que a mãe é muito negativa, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. Mas, querida pessoa, você já entendeu o que você realmente precisa entender? Como foi a infância dessa mãe? E aí eu tenho a resposta aqui do Valdair, que eu quero ainda complementar. Mas um outro assunto bastante, não é um outro assunto, mas é complementando, como deveria ser a atitude da mãe para com o parto paterno, né? Que é aquela forma que às vezes você nunca para pensar isso. Como é que um pai, geralmente o esposo, ou pelo menos o pai da criança, quando a mãe está em trabalho de parto, como é que fica? Como é que é a atitude do pai ou das pessoas que estão ao redor? Né? Opa, eu participei dos dois, hein, Roseli? Eu posso falar sobre um pouco eu daí. pergunto para você. Você ficou lá falando assim para ela, olha, querida, segura, fica quietinha, segura ele ali dentro. Não, de jeito nenhum. Você segura na mão, dá força para poder impulsionar. Então isso é algo natural. E aí, esse é o parto paterno, que desde o início eu queria falar aqui, quando o parto materno, o pai fica do lado, geralmente, né? Eu também, graças a Deus, as 2 vezes foi para os meus filhos nascerem, ficar, mesmo que o pai às vezes fica sem jeito, não sabe o que fazer, tem pai, eu fui fotógrafa, eu filmei e fotografei muitos partos, só que tem homens desmaia, né, tal, mas mesmo assim fica todo mundo ao redor apreensivo, por quê? Porque ao mesmo tempo,
Eu lembro, olha só, o primeiro parto normal que eu assisti, que eu resolvi assistir, e eu estava como fotógrafa na sala de parto, que ela queria que fotografasse os momentos mais importantes, eu sofri mais do que a mulher. Assim, ela já estava tendo filho, mas a mulher fez um escândalo e coisa e tal. Mas tudo bem, cada uma na sua. Só que por quê? Porque parecia assim que eu tinha que ajudar a empurrar, a impulsionar esse filho para passar logo essa confusão, né? Aquela situação desconfortável. Assim deveria ser a ajuda agora da mãe para que o pai impulsione o filho para a vida. Porém, qual é a realidade que nós vemos entre o mundo dos ocidentais, né? Porque os europeus, o pessoal da Europa é diferente, é bem diferente do que o povo ocidental, né? Os europeus dá a impressão que eles são bem mais frios para a nossa forma de olhar, né? A nossa forma ocidental de olhar para as famílias. Parece que o povo europeu é frio, porém as coisas são bem diferentes lá. Bem diferentes, desde pequenininhos, os filhos já são impulsionados, né? Legal, Roseli. Eu vou só interromper um minutinho. Sim, coloca ali. Hoje nós ainda não recebemos vários coraçãozinhos. Eu gostaria que todo mundo desse os coraçõezinhos aí, porque é isso que acontece. Isso nos deixa mais feliz, mais animado para poder continuarmos com as nossas lives. E olha, a Roseli tem um convite especial. Você que entrou aqui nessa live, nós vamos honrar esse seu tempo que você está aqui conosco. A Roseli tem um convite especial. Olha quanto coraçãozinho subindo. Como eu gosto desses coraçõezinhos subindo. Isso nos deixa muito felizes. Roseli, eu tenho certeza que você tem um convite especial para as pessoas que estão aqui nessa live. E fala um pouquinho do evento que vai acontecer no próximo sábado. E você que está aqui nessa live, você vai ter uma oportunidade de participar de um evento maravilhoso. Fala um pouco aí, Roseli, por favor. Pois é, nós temos uma mega empresa que já está acontecendo e que eu e o Erivelto somos alguns dos integrantes dessa empresa, chamado Movimento Givers, né? No caso, o Movimento Givers, que é um movimento a nível internacional, não é só brasileiro. Já está, para quem quiser, tem um link, tem um site, tem tudo aí eu depois vou compartilhar melhor, eu vi que ficou falhado aí, chamado Movimento Givers. E neste sábado agora, dia 15/8, nós vamos ter 12 horas ininterruptas, ai meu Deus, 12 horas contínuas de conteúdo, isso. De conteúdo, com palestras dentro da área do desenvolvimento humano, dentro da área do marketing digital e de tudo mais para você, empreendedor ou empreendedora, que tem qualquer serviço, produto ou serviço que possa ajudar pessoas, famílias e organizações a evoluir. E como a gente fala, né? Nós estamos atravessando... Pode falando aí, Roseli. Eu vou pegar o link aqui. Pode falar. Escreve o link ali, porque ficou incompleto. Nós estamos atravessando uma fase a nível planetário que nunca mais o mundo vai ser o mesmo depois que passar essa pandemia. Nós ainda, bem ou mal, ainda estamos nessa fase. Então, você está preparado para enfrentar ou já está enfrentando, já se reinventou diante dessa pandemia, diante dessa cortada de perna que todos nós tivemos, né? Diante do fato que aconteceu a nível planetário. Então, eu até pergunto para você agora, que esse vai ser o tema da minha palestra. A minha palestra vai ser no sábado, do meio-dia até 12h45, até 13h. Todos os palestrantes, 1 hora de palestra. Você é o nosso convidado especial,
compartilhe o link, eu vou estar compartilhando mais o link nas minhas redes sociais durante o restante dessa semana ainda. Então, compartilhe, convide as pessoas que você acha que querem entender e buscar usufruir a oportunidade que tem de forma gratuita. Convide para participar desse nosso evento. Que você vai ter um conteúdo assim impagável financeiramente, além de muitos bônus que vão estar sendo passados por cada palestrante, e no final também tem muitos bônus benéficos de forma infinita para todos os participantes desse evento. Você colocou o link ali? Isso, coloquei o link aí, www.conference.givers.club. Você vai ter a oportunidade, como a Roseli falou muito bem, serão 12 palestrantes, serão 12 horas de palestras, diversos temas, de forma ininterrupta, que você vai aprender. Se você está com alguma desavença no relacionamento, você vai ter a oportunidade de também buscar esse conhecimento. Roseli, esse evento ele vai ser magnífico. Só que as vagas são limitadas. Isso. Você que está aí nessa live agora, você precisa pegar esse link e se inscrever imediatamente, porque a sala está enchendo, né? A sala está enchendo e as vagas são limitadas. Então, você vai ter a oportunidade. Temos sala do Zoom, mas mesmo assim tem vagas limitadas, né? Com certeza. Eu tô vendo que o nosso tempo está meio já indo, como passa rápido, mas eu preciso responder aqui. O meu colega, que amanhã à noite eu vou estar fazendo uma outra live também, com relação a esses assuntos todos. Ele comenta Legal. Assim, até os 7 anos, eu tinha minha construção mental estar sacerdote. Meus pais diziam que quer ser padre, eles irão te captar. Ai, meu Deus do céu. Não tem como te captar. Eles irão te capar. Eu não quero sentir dor, então desisti. E aí, isso ainda interfere nos meus comportamentos na fase da terceira idade na qual estou. Isso ainda interfere ele está perguntando. E aí? Isso ainda interfere nos meus comportamentos na fase da terceira idade na qual estou? Bom, não dá para ser, não existem regras prontas, fórmulas prontas. Como é que a gente vai saber se isso interfere ou não na fase que a pessoa está? Depende muito do... Eu acho que esse aqui é um tema assim, bastante delicado até. Por exemplo, eu mesmo na minha região, mas eu acho que isso é a nível Brasil, e para quem... tinha muitas famílias que queriam... que assim, era um orgulho ter um filho padre ou freira, né? Mas, por outro lado, como ele disse, irão te capar, porque ser padre ou freira é ter o voto de castidade. Com certeza. Isso, com certeza, pode interferir, sim. Agora, claro que aí é uma questão que teria que se fazer uma sessão terapêutica para ver, né, se está... É que assim, eu não vou fazer adivinhação. Depende o que a pessoa fala, que a gente já sabe o que tem por trás. Eu lembrei agora de uma constelação em grupo que eu participei uma vez. Eu não lembro nem o que era o tema. Mas tinha a ver com essa questão de famílias que tinham filhos que foram se tornar padre. Se não me engano, era questão de relacionamento, que é o campeão de procura nas constelações. Conflito de relacionamento. E aí vai. Durante a sessão de terapia de grupo, teve uma mulher que se levantou, ela estava muito irada, muito brava. Era um rapaz que não conseguia casar. Era assim, eu estou tentando lembrar. Era um homem que estava pedindo uma sessão de constelação, mas porque ele não conseguia, os relacionamentos não fluíam. Aí foi feito um rastreamento, um vasculhamento,
Aconteceu o seguinte, o que se revelou nessa constelação? Que numa 3 ou 4 gerações anteriores, um rapaz era namorado, noivo de uma moça, mas, não lembro porque com a cargas d'água lá, ele largou essa noiva e foi para o seminário e acabou se tornando padre. Várias gerações depois, ainda existiam pessoas dentro dessa linhagem familiar que não conseguiam ter sucesso na vida. Por quê? Porque na vida, no caso, afetiva, conjugal. Porque lá atrás ficou uma pessoa, uma moça, no caso, ficou muito magoada por ter sido abandonada assim, em troca da religião, né? Então, existem muitas dinâmicas ocultas, muitas mesmo. Inclusive, eu vou repetir, o tempo está esgotando aqui, mas é o seguinte, eu vou repetir. Uma frase que eu tenho por experiência própria e porque o Henrique também sempre fala. É muito mais fácil sofrer do que ser feliz. A minha frase que eu digo é o seguinte, é preciso ter muita coragem para ser diferente. É preciso ter muita coragem, porque o normal é nós ficarmos dentro do nosso clãzinho. A mente racional fala que eu quero ser diferente, eu vou ser diferente, eu vou ter mais sucesso, eu vou ter dinheiro, parará, do que minha família teve. Porém, inconscientemente, nós muitas vezes fazemos qualquer negócio para nos sentirmos pertencentes ao grupo, ao nosso clã familiar, né? Que é por isso que, então, se você... Para encerrar a live de hoje, se você quer saber mais sobre todos esses assuntos e como você pode se beneficiar de uma forma super mega, não só com a visão sistêmica, mas também com outros profissionais dessa linhagem do desenvolvimento humano, participe do nosso treinamento, do nosso sábado, dia 15 agora, das 9 da manhã às 9 da noite, onde você vai ter, assim, um mega conteúdo muito relevante, muito intenso, que você nunca mais vai conseguir pensar da mesma forma que você pensava antes. De como você pode quebrar essas crenças, paradigmas limitantes na tua história de vida e realmente cortar os laços, o cordão umbilical que ainda te prendia às programações que inconscientemente você alimentou até hoje, né? Legal, Roseli. Isso. Olha, eu acabei de disponibilizar novamente o link para você se inscrever de forma gratuita. É um mega evento online com 12 horas de palestra, onde você realmente vai sair transformado. A pergunta que eu faço para você é: você já se inscreveu? Quem já se inscreveu nesse link desse evento, dá um joinha aí para nós. Dá um joinha, manda um coraçãozinho, não perca essa oportunidade. Roseli, já estamos nos finalmente aqui. Gratidão a você. Você sempre aqui disposta a trazer muito conhecimento, muita sabedoria. E a mensagem que eu deixo para você para você que está aqui nos assistindo, a mensagem final é a seguinte: se você se deparar diante de algum conflito, onde todos nós temos os nossos conflitos, procure um especialista, procure um terapeuta, procure um profissional que vai ajudar você a realmente colocar luz. Sempre poder ajudar. E uma coisa, quanto mais nós pudermos ajudar no desenvolvimento, na expansão da consciência, mais rápido toda a humanidade evolui. Mais rápido nós conseguimos ter uma vida mais leve. Eu não vou dizer que não sofrer mais, porém, os sofrimentos, os desafios que se apresentam, quanto mais nós temos conhecimento, mais leves, de forma mais leve a gente enfrenta os desafios. Saudável, né? E eu também vou deixar um convite que amanhã à noite,
Só que amanhã vai ser um horário um pouco mais tarde, 20 horas, eu vou estar fazendo mais uma live com o assunto. Mas amanhã eu vou estar postando aqui também, né? Falando sobre os assuntos. Gratidão, minutos finais, segundos finais, gratidão. E a gente se encontra por aí. Na sexta-feira, eu e o Erivelto vamos estar fazendo outra live de novo sobre esses temas. Se prepare, que tem muita coisa boa por aí. Gratidão, gratidão.